Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Copa Africana de Nações, que vai começar nessa sexta-feira. Quer dizer, dependendo de quando você estiver vendo o vídeo, pode ser que já tenha começado, inclusive. Estou gravando o vídeo na quinta-feira, dia 20 de junho. A Copa Africana de Nações tem o seu início na sexta-feira, dia 21 de junho, com o Egito, país da casa, fazendo o jogo de abertura. E a ideia aqui é tentar passar no máximo possível de tópicos, abordando rapidamente cada grupo, para tentar fazer um resumão do que vem pela frente numa competição que é sempre muito equilibrada e difícil de prever. O próprio título de 2017 para Camarões é um exemplo disso, né? Não esteve entre as principais forças do continente ao longo dos últimos anos, mas é o atual campeão continental. Então, antes de entrar grupo a grupo, convido você para se inscrever no canal, é só clicar aqui embaixo, se inscreva aí se você ainda não se inscreveu, deixe o seu comentário, deixe o seu palpite também, o que você espera da Copa Africana de Nações, tem alguma favorita, quem você imagina que possa ser o jogador mais capaz de desequilibrar, participe aí do vídeo e se inscreva. Então vamos falar um pouco sobre primeiro, a situação do cenário do futebol africano. Se a gente for olhar, essa foi uma temporada de grandes destaques individuais, né? Porque se a gente olha para a Premier League, por exemplo, Salah, Mané, Aubameyang, jogadores que fizeram muitos gols, africanos, todos eles. Verdade que o Gabão não está na Copa Africana, então o Aubameyang está fora. Mas aí a gente olha para a Champions. O Ziyech fez uma grande Champions com a Ajax, é outro que vai estar na competição. E daria para citar outros nomes também. Então é uma Copa Africana com grandes personagens individualmente falando. A gente olha para o campeonato francês, o Nicolas Pepe fez um grande campeonato também com o Lille. Então é mais um. E daria para citar diversos nomes espalhados por campeonatos europeus que são destaques. Talvez não no nível que a Copa Africana de Nações teve na década passada, quando chegou a ter aquele período de Eto'o, Drogba, como grandes pilares, Yaya Touré, como grandes jogadores do futebol mundial, mas hoje a África tem sim grandíssimos representantes em campeonatos importantes. Então é uma competição sempre relevante, afinal de contas uma competição continental, ampliada também, como tantas outras, né? Então, com 24 seleções, não sou muito a favor dessa ampliação de diversas competições continentais. Aconteceu com Copa da Ásia, aconteceu com Copa Ouro, aconteceu com a Eurocopa, acontece com a Copa Africana de Nações também. Então, são 6 grupos com 4 seleções cada. Vamos dar uma olhada nos grupos, que aí dá para citar rapidamente, pelo menos um destaque de cada seleção, pode ser um destaque coletivo, um destaque individual. Vamos começar, obviamente, pelo grupo A, que é o grupo do Egito, time da casa, time ainda comandado pelo Hector Cúper, que tem obviamente o Salah como grande destaque, mas outros jogadores que atuam em ligas europeias também, como já foi na Copa do Mundo. Aí tá a grande novidade, né? O Salah que chegou à Copa do Mundo com problema de lesão em 2018, se recuperando do que tinha sido aquela lesão na final da Champions, não esteve 100%, foi uma grande decepção não ter o Salah perto do que ele poderia, até porque foi a temporada da vida dele. Essa temporada não foi tão boa quanto, mas obviamente é um jogador que chama muita atenção no país da casa, ou seja, no país sede. O Egito é um dos candidatos, sempre é. O Egito teve um período de hegemonia nos anos 2000 na Copa Africana de Nações, quando não conseguia chegar à Copa do Mundo. Conseguiu chegar em 2018, então naturalmente é uma seleção forte para ficar de olho. Está num grupo que tem a República Democrática do Congo, que tem sido uma seleção que tem até batido na trave em algumas das últimas eliminatórias para a Copa do Mundo, com jogadores que atuam em ligas importantes na Europa. O Bolasie já teve um momento melhor, depois da lesão não se recuperou totalmente, mas tem Masuaku, tem Bakambu como opção ofensiva, Assomba Longa, Mbemba para defesa, alguns dos nomes da seleção da República Democrática do Congo. Uganda chegou a incomodar o Egito, né? Uganda só jogou, desde 1978, só jogou em 2017, ou seja, a última edição, que ficou na fase de grupos, mas em 1978 Uganda foi vice-campeã africana e teve nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, num grupo complicado, né, deu trabalho para o Egito. Então é uma seleção que já incomodou o Egito há pouco tempo. E o Zimbábue é também quem corre por fora dentro desse grupo. Tem o Dariko do Nottingham Forest, tem o Mushekwi que joga na China, um jogador que deve ser a principal referência do Zimbábue, que é talvez a seleção mais fraca dentro desse grupo A. Indo para o grupo B, uma Nigéria com alguma renovação ainda com nomes muito conhecidos, como o Obi Mikel, por exemplo, que é uma referência já há mais de década. Alguns jogadores que fizeram boa temporada, o Omeru, por exemplo, terminou bem a temporada no Leganés na Espanha. Você tem Ndidi e o Obi, jogadores que vão ganhando rodagem numa Premier League. E tem a renovação. O Chukwueze, por exemplo, teve bons momentos nessa temporada no Villarreal. Tem o Osimhen, o Onyekuru, jogadores jovens que começam a ganhar espaço.
A seleção de Guiné, a grande questão é a condição física do Naby Keita, jogador do Liverpool, terminou a temporada machucado, perdeu a final da Champions, é o grande nome dessa seleção, que também tem o Diawara, por exemplo, volante do Napoli, é outro nome. Madagascar é estreante, né? Aliás, esse é um grupo de estreantes, porque Madagascar e Burundi nunca jogaram a Copa Africana de Nações. Aliás, Burundi tem como destaque Saido Berahino, jogador que atua nas seleções de base na Inglaterra. A carreira dele caiu muito, né? Depois de toda aquela novela, Stoke, West Bromwich, etc. Nunca mais rendeu tão bem, mas é uma referência e até um nome, de certa forma, alternativo dentro da Copa Africana de Nações. Indo para o grupo C, Senegal talvez seja uma das seleções mais fortes do continente, esteve na Copa, tem ótimos pilares defensivos, né, principalmente com o Koulibaly, mas também Salif Sané, o Vagué fez boa Copa do Mundo, se transferiu para jogar no Barça B depois da Copa. O meio-campo tem Idrissa Gana Gueye, jogador do Everton, jogador de destaque na Premier League, tem Kouyaté rodado em Premier League. São boas opções ofensivas com Ismaïla Sarr, Niang, Keita Baldé e, acima de tudo, Sadio Mané, né? Então, Senegal tem uma seleção muito forte, porque pode se defender bem e tem uma saída muito rápida nas transições ofensivas, nos contra-ataques. A questão é que dentro da Copa Africana deve ter que tomar a iniciativa muitas vezes. E aí pode bater um pouco na questão da falta de qualidade para conseguir tomar a iniciativa dentro dos jogos. Aí entra uma importância muito grande do que vai ser o papel do Mané, uma das estrelas da competição. A Argélia, que foi sensação na Copa de 2014, ainda tem alguns jogadores daquela geração. Hoje dá para dizer que o principal nome é o Mahrez, né? Mas tem o Adam Ounas, que é outro jogador talentoso. O Brahimi é sempre um jogador importante dentro do Porto, inclusive. Contou com a naturalização do Delort para o ataque agora para a Copa Africana. E ainda tem o Slimani. Então tem algumas boas opções do meio para frente a Argélia, embora não seja um time tão equilibrado assim nos últimos tempos. Quênia é a seleção do Wanyama, né, do Tottenham. E a Tanzânia é comandada por Emmanuel Amunike, né? Uma das atrações, o técnico da Tanzânia, além do Samata, atacante que já há algum tempo joga na Bélgica, joga no Genk por lá. No grupo D está outra seleção, para mim, entre as mais fortes do continente, que é Marrocos. Com o Hervé Renard, um treinador que já sabe muito bem o que é ganhar a Copa Africana de Nações, ganhou com o Zâmbia em 2012, ganhou com a Costa do Marfim em 2015, e Marrocos tem alguns jogadores que terminaram a temporada muito bem. O Ziyech é o grande expoente do time, mas o En-Nesyri, por exemplo, cresceu muito nessa segunda metade de temporada, jogando ao lado do Braithwaite no Leganés. É um nome que pode tentar ajudar a compensar um problema da Copa do Mundo, Marrocos. Marrocos fez uma bela de uma Copa, um desempenho muito bom num grupo complicadíssimo, mas faltava um homem-gol, um 9 melhor. O momento do En-Nesyri talvez compense isso, mas é uma seleção certamente para ficar de olho. Costa do Marfim não tem a mesma força de outros momentos, mas tem uma dupla de atacantes de lado que é uma dupla para prestar atenção, né? Zaha e Pepe. Um destaque na Premier League já há várias temporadas, o outro vindo de grande temporada, valorizadíssimo no mercado, jogando no futebol francês. A África do Sul chegou a bater a Nigéria nas eliminatórias, esse é um ponto importante para prestar atenção, mas corre por fora no grupo, assim como a Namíbia, que aí sim é quem corre totalmente por fora, nunca ganhou um jogo de Copa Africana de Nações nas duas participações que teve. Indo para o grupo E, a Tunísia com Alain Giresse, né, no comando, ele que assumiu no final do ano passado, então é uma Tunísia diferente em relação ao comando na Copa do Mundo de 2018, que tem como grande novidade o retorno do Msakni, que é o jogador talvez mais talentoso dessa geração, perdeu a Copa do Mundo por lesão grave, mas é um jogador que, embora nunca tenha chegado ao nível, não ao nível, porque nível ele tem para isso, mas nunca tenha chegado às ligas europeias, faz diferença e pode compor um bom ataque, né? O Kasri é uma referência, já era na Copa, o Slit teve boa temporada passada, já retrasada na França, e tem o Badr. Então é um possível quarteto ofensivo com qualidade, olho no Msakni. Mali tem alguns bons meio-campistas, como Haidara, Samasekou, jogadores que atuaram juntos, inclusive no centro do campo da equipe do Salzburg. O Haidara já saiu de lá, aliás, os dois, né? Já saíram de lá, inclusive. E o Marega no ataque, jogador do Porto, muita força física, pode ser uma referência. Em Mali eu chamaria atenção para o Sékou Koita, um dos melhores jogadores do Mundial Sub-20, um jogador que foi muito bem individualmente, Mundial de Sub-20 que acabou de terminar, inclusive. Ele foi um dos grandes nomes individualmente falando, já estava na pré-lista e acabou ficando entre os 23. Então é legal prestar atenção no garoto, que num espaço de menos de um mês sai do Mundial Sub-20 para jogar a Copa Africana com a seleção principal e podendo ser um nome para chamar atenção dentro da competição.
dentro desse grupo ainda, né? Mali e Tunísia são seleções favoritas, a Mauritânia estreia, deixou Burkina Faso pelo caminho, isso é importante destacar, porque Burkina Faso também foi, nesses últimos 2 ciclos, uma seleção mais forte dentro da África e até surpreendentemente fica fora dessa Copa Africana com 24 seleções, um desastre para Burkina Faso, e Angola de volta, não jogava a Copa Africana desde 2013, chegou até aquele período ali que se classificou para a Copa do Mundo em 2006 e tudo mais, agora com Vasiljevic Sérvio no comando, chegou inclusive a ganhar o grupo da Mauritânia nas eliminatórias, Angola do Gelson Dalla, talvez seja o grande nome individualmente falando, o mais talentoso desse time de Angola, que na última vez que jogou a Copa Africana ainda tinha um Manoucho, né, talvez como jogador mais conhecido. Indo para o grupo F, Camarões, comandado pelo Seedorf, eu já cheguei a falar sobre isso, né? Um time campeão em 2017, mas que em nenhum momento passou a sensação de ser a melhor seleção da África. O Bassogog foi o grande jogador daquele time, por mais que seja jovem, foi para a China, então de certa forma se escondeu do grande centro que poderia ser e tinha nível para chegar à Europa. Então é uma seleção com alguns nomes bastante conhecidos e já veteranos, mas que está longe de empolgar. Vamos ver até que ponto pode ir longe. Por falar em empolgar, Gana foi uma das melhores seleções nos últimos anos na África, dá para dizer aí nos últimos 10, 15 anos talvez, mas também outra seleção que já tem o envelhecimento de algumas das suas peças, né? Continua contando com os irmãos Ayew, tem ainda o Asamoah Gyan. O Atsu já fez grande Copa Africana de Nações, mas não vingou nos clubes pela Europa. Hoje talvez o principal nome seja o Thomas Partey, né? O meio-campista do Atlético de Madrid, mas é uma seleção de Gana que hoje não é um expoente da África como foi em outros momentos. O grupo ainda tem Benin que tem o Mounier, rebaixado com o Huddersfield na Premier League, tem o Stéphane Sessegnon, jogador aquele, veterano, ex-PSG, é outro nome que é famoso numa seleção menor na África, e Guiné-Bissau, que conseguiu chegar à Copa Africana, deixando Zâmbia pelo caminho, né? Foi até surpreendente, porque Zâmbia, que chegou a ter título de Copa Africana nessa mesma década, acabou não se classificando. Algumas ausências sentidas nessa Copa Africana, dá para falar de Burkina Faso, dá para falar de Zâmbia, Gabão ficou pelo caminho também, então são alguns países que poderiam estar entre os 24, mas não estão para essa edição de 2019. Agora, se a gente for, depois desse resumão grupo a grupo, eu destacaria bastante. Claro, tem o fator casa para o Egito, a expectativa em cima do Salah, mas eu destacaria 2 seleções de características bem diferentes, mas que para mim são as mais interessantes do ponto de vista coletivo. Marrocos, pela intensidade para marcar alto, pela qualidade dos seus meias, é um time que pode ser muito criativo, jogando num ritmo muito alto. E Senegal, que pode ser um time muito paciente de força física para marcar e saída rápida com explosão dos seus jogadores de frente. Então são seleções de modelos diferentes, mas para mim as 2 melhores coletivamente falando. Claro, o olho na Nigéria também, que é uma seleção que reúne qualidade e nesse início de processo de renovação de peças de ataque pode encontrar opções alternativas e legais dentro da Copa Africana de Nações, mas é sempre um torneio muito difícil de fazer qualquer tipo de previsão, até porque, se a gente olha para as últimas edições, quase sempre são torneios muito travados, de jogos muito mais pegados, de uma briga muito grande por intensidade, de times muito mais organizados defensivamente do que com ferramentas para abrir defesas adversárias. Então essa tem sido uma marca da Copa Africana de Nações ao longo da década, ou mais de década até. Vamos ver como vai ser 2019. Deixa aí o seu palpite, o que você está esperando para a competição. Por hoje é só, um abraço a todos, se inscreva aqui no canal também, até a próxima.